Fala Legião X, estamos mais uma vez aqui no Projeto X, aquele que multiplica as suas chances de aprovação. Gente, eu tô de volta, gente. Olha só, eu tô aqui de novo, eu sou o Yellow Block. Gente, eu sou o Wesley Marinho? Não, gente, eu sou o Douglas Kinuck, mas gente, hoje a gente vai falar de história, tá bom? Pessoal, olha só, pra você entender, a gente vai falar hoje de literatura barroca. Gente, literatura barroca precisa de um contexto histórico muito específico, gente. A gente precisa entender muito bem de história, cara. Vamos lá, eu quero que você entenda, eu quero que você perceba, eu quero que você analise que a gente está vivendo aqui um contexto, século XVII, a literatura barroca começa em 1601 com um poema chamado Prosopopeia de Bento Teixeira, que acabou não sendo muito importante para o movimento barroco. De qualquer forma, a gente começa aqui, gente, a gente está vivendo um cenário, o que está acontecendo na Europa? Vamos lá, gente, a gente acabou aqui, ó, a Europa acabou de sair da Idade Média. O que foi a Idade Média, gente? A gente tinha lá a concentração dos feudos, você tinha monarquias absolutistas, você tinha a monarquia e o clero lá, né, oprimindo o povo, você tinha um povo que não tinha muita voz. Então, você tinha o rei, né, que era o representante de Deus na Terra. O rei falou, acabou. Então você tinha classes sociais, se é que a gente pode falar em classes sociais no século XVII, você tinha classes sociais muito bem definidas, muito bem claras. Pobre nasce pobre, morre pobre. Rico nasce rico, morre rico. Vale aqui o título de nobreza. Porém, você começa a ter uma ascensão da burguesia. Gente, quem é que não vai gostar disso? Ah, amigo, o nobre, né, amigo? O nobre não vai gostar do burguês subindo. Cada vez mais o dinheiro vale mais do que o título de nobreza. E hoje, inclusive, isso já foi ressignificado, né? Nobreza significa já outras coisas, mas na época, gente, nobreza era ser nobre, era ter título de nobreza. Beleza, pessoal? Vamos lá. A gente tem aqui um contexto de renascimento. Pessoal, o renascimento foi um dos maiores movimentos artísticos da história do planeta. Você tem mais de 300 anos de arte muito bem feita, atravessando a Europa e modificando muito o contexto artístico da época. Pessoal, o Renascimento começa na Idade Média, a Idade Média termina e o movimento do Renascimento ainda continua. A gente está falando aí de Michelangelo, está falando de Rafael, está falando de Da Vinci. Gente, é muita gente boa. Pessoal, olha só, nesse momento aqui eu quero que você entenda, eu quero que você perceba que você vai ter o crescimento da teoria do antropocentrismo, o homem no centro do universo, o racionalismo. Você começa a pensar, né, naquilo que você pensa. Preste atenção, é racionalismo, mas não é penso logo existe. Descartes só vai vir no século seguinte, tá beleza, pessoal? Então, o que vai acontecer? O Renascimento vai marcar muito claramente o que é a arte nesse momento. A arte passa a retrabalhar, né, com conceitos da Grécia e da Roma antiga, exatamente negando esses valores religiosos aqui que vinham, né, sendo tão comuns e tão pregados para toda a sociedade ocidental da Europa. Pessoal, a gente entra num contexto também, ó, a gente precisa falar de reforma. Gente, o que foi a reforma? Lutero falou, pessoal, pode ter lucro. Para quem que isso foi bom? Para a burguesia. Para quem que isso foi ruim? Para a nobreza. O que acontece então como um movimento contrário? Vai ser a nossa contra-reforma. Gente, muita coisa aconteceu como contra-reforma. Uma delas foi a arte. A igreja se torna um patrocinador de arte, um mecenas, e vai encomendar muita arte por aí, pela Europa principalmente, é claro. Pessoal, mas e o que isso tem a ver com o Brasil? Gente, o Brasil era uma colônia, o Brasil só que tinha aqui era português, europeu e escravo, coitado. Nesse momento você não vai ter grandes artes, né, vindas do público escravo. Você via aqui na economia açucareira. Vai lá assistir a aula do mestre Paulo Townsend. Nosso curso extensivo trata desse momento da história do Brasil, do Brasil colônia, sobre a economia açucareira. Pessoal, o que isso aqui vai gerar? No meio disso tudo, pessoal, você tem a ascensão do barroco. O que vai ser o barroco? Gente, o barroco vai ser, gente, a arte da contra-reforma, a arte do clero. O clero vai querer reter o seu poder através da arte. É claro que essa arte vai ter várias expressões, uma delas sendo a literatura. Gente, como é que vai se dar a literatura barroca? A literatura barroca vai ser marcada pela incerteza. Gente, você tem o racionalismo, você tem o antropocentrismo, você ainda tem um Deus ali, né? Você tem pessoas que acreditam em Deus. Esse homem está sempre na dúvida. Isso gera uma angústia muito grande pela sua dualidade. O que eu faço? Eu aproveito o dia, a ideia do carpe diem, né? De viver todo dia como se fosse o último, ou eu busco a minha salvação? Eu faço tudo que eu quero fazer na terra, eu faço tudo que eu tenho vontade, ou será que isso tudo é realmente pecado e eu preciso esperar a minha salvação? Gente, toda a literatura barroca, principalmente quando a gente vai trabalhar no Brasil e principalmente quando a gente vai trabalhar com a literatura em verso, com os poemas, Gregório de Matos, né, que a gente vai falar daqui a pouco, você tem que pensar nisso aqui, é essa dualidade. Você vai ter, portanto, a presença de muita antítese, de muito paradoxo, e ela é uma arte muito exagerada. Por quê? Porque você quer, né, aqueles costumes monárquicos, aqueles costumes do clero, e o enxugamento da arte renascentista vai começar a se apagar, dando voz, ou dando vez
a uma arte barroca. A arte barroca é a arte do exagero, o excesso de maneirismo, né? Que é exatamente uma arte que pregava pela sua dificuldade. Amigo, vem pra cá, vem. A gente vai continuar com a nossa aulinha de história. Agora a gente vai falar dos principais escritores. Amigo, olha só. A gente vai falar aqui, ó, principalmente dos dois maiores escritores desse momento, cara. Gregório de Matos, poesia. Padre Antônio Vieira, na prosa. Pessoal, Gregório de Matos, grande poeta, nascido no Brasil, nascido na Bahia. Lembrando que nesse momento, né, você vai ter uma colonização concentrada na Bahia graças à economia açucareira desse tempo aqui. Pessoal, Gregório de Matos, né, estudou em Portugal, voltou para o Brasil e aqui no Brasil encontra uma sociedade muito diferente, cara, daquela que ele conhecia lá em Portugal. Então aqui ele vai ter, a gente vai falar, prestem atenção, a gente vai falar em 3 vertentes do Gregório de Matos, não significa que são 3 fases. Não é um período histórico que ele escreveu de um jeito e outro período histórico que ele escreveu de outro. Não, os poemas dele vão se misturando. Você tem uma vertente mais lírica, na qual ele fala mais sobre os sentimentos dele. Uma versão satírica em que ele vai satirizar, ele vai ironizar principalmente quem, pessoal? A nossa Igreja Católica. E por fim, a vertente social. Galera, lembrando aqui, ó, ele vai fazer uma crítica social, gente, mas é uma crítica social a partir de que ponto de vista? Do nobre, ele é de família nobre, por isso que ele está aqui no Brasil, ele veio de Portugal, ele é branco. Pessoal, essa crítica social vai ser direcionada a quem? A burguesia, esse maldito burguês que está tomando o meu lugar, eu, o nobre, o bonito, o branco, filho de gente de sangue azul. Beleza, pessoal? Graças a essa vertente satírica dele, ele vai satirizar a igreja, ele vai receber a alcunha, um apelido de Boca do Inferno. Depois de ganhar esse apelido, ele é exilado do Brasil, vai morar em Angola, e depois lá em Angola, ele dá um jeito dele e consegue voltar ao Brasil, ou ao que na época, né, era colônia do Brasil. Lembrando que nós não tínhamos a nação brasileira ainda naquele momento. Pessoal, quando ele volta para o Brasil, mas ele nunca mais pode pisar na Bahia, ele vai morrer no Recife. Bem, alguns temas muito importantes dentro da poesia do Gregório de Matos, né? Ele vai falar do amor, mas ele vai falar do amor como prazer e como sofrimento. Veja aqui a dualidade do homem barroco. Olha o Carpe Diem, olha a salvação aqui. Ele vai falar sobre a mulher como anjo, né? A ideia da castidade, a ideia da Virgem Maria, a ideia daquela mulher que te ampara, aquela mulher que te cuida, mas ao mesmo tempo a mulher como perdição, a ideia da mulher do desejo carnal. Pessoal, ele vai também falar muito sobre angústia, sobre pecado, vai falar sobre a fé e vai satirizar a igreja, vai falar mal do homem burguês, que, como a gente viu no contexto histórico, vai estar ascendendo nesse momento. Pessoal, em oposição ao Gregório de Matos, a gente tem aqui a figura do Padre Antônio Vieira, um padre da Companhia de Jesus, nascido em Portugal, mas que passou boa parte de sua vida no Brasil. Pessoal, Padre Antônio Vieira foi um grande defensor dos direitos indígenas, dos direitos dos negros, né? Ele pregava o fim da abolição, ele pregava a abolição dos escravos. Pessoal, Padre Antônio Vieira escreveu em prosa diversos sermões. Gente, eu quero que você entenda, eu quero que você perceba, eu quero que você decore que esses sermões eram para ser falados. Ele era um grande orador daquele momento, ele foi tão excelente orador que ele chegou até a conhecer o Papa, ele foi uma grande personalidade no mundo inteiro. Gente, ele vai versar assim, principalmente sobre temas religiosos. Esses temas religiosos são tanto para os não católicos, esses ele precisava converter, e também para os católicos, de como professar a sua fé, de como tentar, né, espalhar a sua fé pelo mundo, como é a tradição, né, do cristianismo de forma geral. Pessoal, por fim, uma mensagem, uma frase do Gregório de Matos que, na minha modestíssima opinião, encerra aquilo que é o barroco. A frase de seu poema chamado Moraliza o poeta nos ocidentes do sol, a inconstância dos bens do mundo. O último verso é a firmeza somente na inconstância. Pessoal, a única coisa que o barroco tem, principalmente a poesia barroca vai ter sempre, é a ideia da inconstância. Pessoal, um beijo para você, um beijo para o Wesley Marinho, minha inspiração, e é isso aí, valeu!